Boa noite, excelências, tudo bom? Como é que vocês estão? Essa luta, né, nesse dia aí, cheio de coisas tristes, mas a gente vai levando aqui, né? Certo? Vamos levando nosso dia aqui, nessa luta. Os heróis sempre estão aqui, sempre os mesmos heróis, viu, João? Viu, Mariana? Viu, Cristina? Viu, Bia? Sempre os mesmos heróis, né, que estão aqui, né? Os heróis da resistência, né? Iago, João Pedro, Letícia, Michele, Priscila. Sempre você, porque você só tem você, né? Isso aí, né? Fazendo, né? Fazer o quê? Quando for proposta de vocês o procurador da República, o juiz federal, para o povo lá. É igual a Mariana, juiz federal. Não sabe por quê, né, Mariana? É isso, vamos lutando. Não? Gente, boa noite. Então, a gente, aula passada, a gente começou a conversar com vocês sobre funções essenciais da justiça, né? Começamos a tratar com vocês sobre o Ministério Público e dissemos o seguinte: o sujeito da relação jurídica processual, que a gente já viu, polo ativo, polo passivo, autor, réu, juiz conduzindo, né? E aí, para que venha fomentar a desenvolver, certo? A desenvolver essas atividades dentro da relação jurídica processual, foi que a Constituição Federal veio e instituiu, tá, as chamadas funções essenciais à justiça, né, que é a DAMA, né, quando você fala, não esqueci, DAMA, Defensoria, Advocacia, Ministério Público, né, e a Advocacia Pública, seria a DAMA. Né, então, seriam as quatro funções essenciais da justiça. Não fazem parte, originariamente, em regra geral, na condição de sujeitos, mas poderão ser sujeitos. Né, poderão ser sujeitos processuais. Originariamente não estão lá como sujeitos, mas poderão ser sujeitos. Professor, gostaria de tirar uma dúvida sobre o trabalho depois. Professor, o senhor delimitou a matéria da prova ou até magistratura mesmo? Eu botei até magistratura, foi até funções essenciais, não, hein? Até magistratura foi, vou aumentar. Obrigado, Jô. A Jo ajudou vocês, ó, porque pediu, e ajudou agora que eu vou acrescentar mais um. Funções essenciais, olha aí. Jô, do lado bom, lado ruim, olha aí. Valeu, Jô, nem me lembrava. Jô, tá demais, ó. Obrigado, Jô. Essa Jo é legal demais. Olha, ajudou vocês duas vezes. E vocês aprenderam, né? Entendeu? Foi a matéria que eu já passei, gente. Dama, Defensoria, Advocacia, Ministério Público, Advocacia, Ministério Público, ô, Jô, valeu. Defensoria, Advocacia, Ministério Público e Advocacia Pública, Letícia. Dama, Defensoria, Advocacia, Ministério Público e Advocacia Pública. São as quatro funções essenciais à justiça. Nós começamos estudando, né, o Ministério Público. Aí nós dissemos o seguinte: nós dissemos que geralmente no processo civil o Ministério Público ele é o quê? Custos legis, ou seja, fiscal da ordem jurídica. Ele fiscaliza o processo. Em algumas situações em que ele tem que ser obrigado a estar presente, em tese, mas nem obrigado, o correto é dizer, ele seria intimado a estar presente. Então, ele figura como custos legis, fiscal da ordem jurídica. E aí também, em algumas situações, a lei permite, tá, Letícia, que ele possa ajuizar como ação. No finalzinho, gente, eu vou falar sobre o trabalho, tá, Letícia? Daí, quando terminar o horário, aí eu te explico aqui. Então, nós temos o quê? Quatro funções essenciais à justiça: Ministério Público, Advocacia, ou Defensoria, para ficar o dama, né? Defensoria, Advocacia, Ministério Público e Advocacia Pública. São quatro funções. Nós começamos a estudar pelo Ministério Público. Lá as hipóteses que a gente trouxe para vocês, do artigo 127 da Constituição Federal, que o 127 caput, gente, ele trouxe o quê? Ele ampliou na Constituição a atuação do Ministério Público, porque até então, a atuação do Ministério Público, doutora Jo, ela é tímida, certo? Com o artigo 127 ampliou. O artigo 27 ele contemplou, tanto que ele é bem genérico, ó, artigo 127, ó. É a instituição, artigo 127 da Constituição Federal. Vou colocar aí, a instituição, o artigo 127 diz, a instituição permanente, olha aí, ó. O Ministério Público é a instituição, né, Mariana? A instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais. Olha que ampliou.
É daí, gente, que nasce esse poder, essa força hoje do Ministério Público, que não tinha antes dessa Constituição de 88. Antes da Constituição de 88, a participação era tímida, era como se fosse um advogado do Estado. Tinha um papel semelhante, viu, Jô? Tinha um papel semelhante, viu, Mariana? Tinha um papel semelhante, Letícia ou Cristina, ao que o papel hoje das procuradorias. Era o papel do Ministério Público, já com a Constituição de 88, no artigo 27, ampliou. Deu amplitude, deu um poder maior, né, ao Ministério Público. Então, é o artigo 127. No seu parágrafo, certo? No seu parágrafo 1º, nós temos os princípios institucionais do Ministério Público. No parágrafo 1º do artigo 127. No seu parágrafo 1º, nós temos os princípios institucionais, que são 3. A unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. É daí, viu, meus amigas, meus amigos, é daí que nasce a força do órgão do Ministério Público. Unidade, indivisibilidade e independência funcional. O que é ser uno? Gente, o Ministério Público é um órgão só. Nós vimos que a Constituição Federal, lá no artigo 128, ela divide o Ministério Público. Ela estrutura organicamente, né? Ela faz uma estruturação orgânica do Ministério Público, lá no artigo 128. Ó, ela diz, ó, o Ministério Público abrange, né? O Ministério Público abrange o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados. O Ministério Público da União tem o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. E o MPE, Ministério Público dos Estados. O MPU tem uma chefia. Quem é? Procurador-Geral da República. O MPU ele tem uma chefia. Quem é? Procurador-Geral da República. O MPE ele tem uma chefia. Quem é? Procurador de Justiça. PGJ. O MPE tem uma chefia. PGJ. Procurador-Geral de Justiça. O MPU tem uma chefia. Procurador-Geral da República. Só que no âmbito administrativo, ele é um, né? Daí que tem o papel, o princípio da unidade. O princípio da unidade é que estabelece que o Ministério Público administrativamente é um só. Por isso que a gente intima o órgão do Ministério Público. É o órgão como um todo, porque ele é um só. Por isso que é unidade. A unidade é um princípio institucional relacionado à seara administrativa. A unidade é relacionada à seara administrativa. O MPU tem uma chefia, quem é o Procurador-Geral da República. O MPE tem uma chefia, o Procurador-Geral de Justiça. Quem é que escolhe o MPU? Dentre os membros da carreira que atendem a certos perfis. Presidente da República. Hoje o Procurador-Geral da República é o Augusto Aras, que é Procurador da República de carreira, tem que ser da carreira do Ministério Público. Já em nível estadual, quem é que escolhe o PGJ? Governador do Estado. O governador escolhe dentro da carreira dos membros do Ministério Público Estadual. O Ministério Público da União, ele não pode interferir no Ministério Público Estadual. Cada um tem seu âmbito de atuação, de atribuição institucional, Mariana. Eles não têm competência. Viu, Letícia? O Ministério Público não existe a chamada competência. Nós temos o quê? Atribuições, papéis, Bia. Viu, Emanuel? Nós temos papéis, Flávio. Viu, Iago? Nós temos papéis, atribuições institucionais ao órgão do Ministério Público. Então, o Ministério Público, ele é o quê? Um único órgão, por isso o princípio da unidade. O princípio da unidade é o papel institucional do Ministério Público enquanto órgão administrativo. E o Procurador-Geral da República, que ele é? Ele é o representante administrativo do órgão uno, que é o MPU. O Procurador-Geral de Justiça, o que é que ele é? Ele é o representante daquele órgão administrativo que é o MPE. Por isso que ele é uno. Certo? Uno, Procurador-Geral de Justiça. PGJ, Mariana. Procurador-Geral de Justiça. PGR, Procurador-Geral da República. É o chefe do MPU. Quem é que compõe o MPU? Ministério Público Federal, que é representado pelos procuradores da República. Ministério Público do Trabalho, que é representado pelos procuradores do Trabalho. Ministério Público Militar, que é representado pelos promotores e procuradores da Justiça Militar, promotores no primeiro grau, procuradores quando esses promotores são promovidos.
E nós temos o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios que faz parte do MPU. Apesar do Distrito Federal ser, segundo a Constituição, equivalente ao Estado dos membros, muita coisa, mas nesse caso o MP do Distrito Federal e Territórios é vinculado ao MPU, não ao MPE. E o MPE, Ministério Público Estadual, tem como chefia Procurador-Geral de Justiça. Quem é que escolhe? O Ministério Público, o chefe da instituição, governador do Estado. Só que tem uma diferença. Em nível de união, tem que atender os certos perfis, mas não precisa estar numa lista tríplice. Entendeu? Atenda perfis que estão na lei, o presidente ele fica vinculado, senhores, excelências, só naqueles perfis. Ele não tem uma lista tríplice. Foi uma briga danada na escolha do Augusto Aras, tá? Porque a procuradora-geral era a Raquel Dodge, né? Então, as associações, as entidades associativas, elas fazem, em nível da União, uma lista tríplice, mas essa lista tríplice ela não está legitimada em lei, ela não tem a legitimidade legal, não. As instituições elas se reúnem e fazem uma lista e sugerem ao presidente. Já em nível estadual é diferente. Essa lista ela é vinculativa. Em nível estadual, o governador só pode escolher o chefe da Procuradoria-Geral de Justiça dentre os 3 membros do Ministério Público que estão na lista. Já em nível da União, o presidente escolhe o Procurador-Geral da República dentro dos perfis mínimos que a lei estabelece, mas não fica vinculado a uma lista tríplice. Já em nível estadual, o governador fica vinculado a uma lista tríplice. A diferença é grande entre os dois, é tanto que o Ministério Público Estadual ainda é mais democrático que o MPU. Por quê? Essa lista ela é uma eleição. Os membros do Ministério Público, eles elegem, estadual, do MPE, 3 possíveis pretendentes ao cargo de Procurador-Geral de Justiça. Essa lista tríplice ela é encaminhada ao governador do Estado. O governador escolhe qualquer um dos 3. O atual Procurador-Geral de Justiça do Ceará, o doutor Manuel. O doutor Manuel foi o mais votado nessa lista tríplice, mas ele não precisava ser o mais votado. O governador pode escolher qualquer um dos 3, mas fica vinculado à lista. Ele não pode escolher outro qualquer, não, que foi o que fez o presidente Bolsonaro. Tinha uma lista sugerida por MPU, pelos membros da instituição, que é uma lista que as entidades associativas já era uma praxe, elas fazerem, e os presidentes tinham uma tendência de atender essa lista. Só que ela não vincula o presidente. O presidente escolhe, a lei faculta isso para ele, então ele não fez errado, a lei permite que ele o faça. Apenas ele não seguiu uma praxe que havia anteriormente. Mas em nível estadual, não. O governador fica vinculado a essa lista tríplice. Então, voltando ao princípio da unidade. O princípio da unidade estabelece que o Ministério Público é um só. O chefe é só para representar. Certo? É uma coisa só. Quando o promotor Nartan ele funciona em nome do membro do Ministério Público. Quando a promotora Mariana funciona, ela funciona em nome do órgão do Ministério Público. Certo? Então, ele é uma coisa só. Funciona assim também na escolha dos diretores das universidades públicas. Lista nem todas, viu, Mariana? Mas tem uma lista. Geralmente ele tem uma lista que se sugere mais... Não, aí esse caso é mais obrigado, que a lei estabelece assim. Então, nem sempre as universidades é semelhante, muitas vezes, com o que ocorre com o MPU, né? Foi o que ocorreu na Universidade Federal do Ceará, né? Na UFC, né? O atual reitor, o professor Cândido, que era diretor da Direito da UFC, então, ele foi escolhido, assim, e teve alguns questionamentos, cara, do percentual, mas tem uma liberdade, entendeu? É a mesma coisa do MPU. Já o MPE, não. O MPE, o governador tem que estar vinculado ao que estabelece. Bom? Tá bom, gente? Ok? Então, nós temos o quê? Procurador-Geral de Justiça, Procurador-Geral da República. A unidade. Aí veio outro princípio institucional, que é a indivisibilidade. Já a indivisibilidade, gente, indivisibilidade, está no artigo 127, parágrafo 1º, qual é o primeiro princípio? Unidade, é a questão administrativa. Segundo princípio, indivisibilidade. Já a indivisibilidade é uma decorrência da unidade no âmbito processual. Voltando. A unidade é o papel uno do Ministério Público no âmbito administrativo. Essa unidade, quando ela é transformada para dentro do processo, ela recebe o nome de indivisibilidade. O que é isso? A atuação do Ministério Público. Quando um órgão do Ministério Público, um promotor, um procurador-geral, procurador da República, procurador do trabalho, ele funciona, ele trabalha, ele atua dentro do processo, ele está atuando em nome da instituição. Então, não tem problema se outro promotor vier atuar. Não pode ter designação arbitrária. O procurador-geral de geral dizer, não, eu quero que seja o promotor total. Não pode.
Tem que ser uma substituição dentro do que a lei permite. Porque se ele é uno, então ele está falando em nome da instituição. Então, o papel dele é indivisível. Não há divisão de atribuições, não se divide. Quando o promotor atua, o promotor Nartan atuou no começo do processo. Se a promotora Mariana ela vier atuar lá no meio, ela está falando não em nome dela, Mariana. O Nartan não está falando em nome dele. Está falando em nome da instituição. Então, esse é o princípio da indivisibilidade. A atuação ela é indivisível, ela é uma só. Ela é una administrativamente e a consequência de ser uno é o papel uno, uniforme, dentro do processo. Independente de 10 promotores falarem no processo, ele não está falando uma questão pessoal dele. Ele está falando em nome da instituição, por ser una e indivisível. Certo? Então, o segundo princípio é o princípio da indivisibilidade. Tá? Então, isso eles podem ser, é uma consequência, é um corolário, um corolário do princípio da unidade. A unidade é na seara administrativa, a indivisibilidade na seara processual. Certo? E o terceiro e último princípio, doutora, é o quê? Princípio da independência funcional. Eu fico olhando aqui, ver se vocês... Independência funcional. Se vocês têm alguma pergunta, independente. Quem quiser pergunta para mim no microfone, ninguém fala mais nada. Eu estou fazendo conta que vocês estão aí, viu? Independência funcional. Gente, dos princípios do Ministério Público, doutora Letícia, eu diria que esse é um dos mais importantes. Independente. Não são subordinados o promotor, o procurador de justiça, que em nível estadual nós temos 2 membros, né, que é o promotor, que é de primeiro grau, e quando o promotor ele é promovido à segunda instância, os tribunais de justiça, ele é chamado de procurador de justiça. Então, o promotor procurador de justiça é do MPR, do Ministério Público Estadual, eles têm uma chefia, PGJ. Essa chefia serve para quê? Serve para tratar o órgão administrativo, para fazer valer o princípio da unidade. Mas esse promotor, esse procurador, eles não estão subordinados a uma determinação do Procurador-Geral de Justiça. Eles são independentes. Não tem qualquer vinculação ou subordinação ao que o Procurador-Geral de Justiça pensa. Eles pensam em nome da instituição, mas não são subordinados ao entendimento do procurador. Digamos que o Procurador-Geral de Justiça tem um entendimento sobre uma matéria. Se o promotor Nartan fosse manifestar lá, ele não está vinculado nem subordinado àquele entendimento do procurador-geral. Certo? Então, ele é independente. Ele é uno, mas independente. É uno, mas independente. Certo? Não tem dependência aos entendimentos pacificados. Certo? Não há uma jurisprudência, até porque não é magistratura. O Ministério Público não é magistrado, né? Certo? Então, o Ministério Público é uma função essencial à justiça, para fazer valer a justiça, para fazer desenvolver, para fomentar a atividade jurisdicional. Mas, assim, eles são independentes. Então, eles são unos, indivisíveis e independentes. São os 3 princípios institucionais: unidade, indivisibilidade e independência. Artigo 127, parágrafo 1º da Constituição Federal de 88. Tá? E aí nós vamos, mais na frente, para o Código de Processo Civil, a gente vai começar a estabelecer, gente, as premissas gerais do órgão do Ministério Público no que tange ao processo civil, que é o que nos interessa, né? Então, ele disse que o membro do Ministério Público, no âmbito do processo civil, doutora Jo, ele é o quê? Geralmente, custo das leis. Funciona como fiscal da ordem jurídica. Mas ele pode, em algumas situações, gente, acionar, demandar. Se estiver dentro do rol de atuação dele, a lei, em algumas situações, permite ele acionar. Por exemplo, o Ministério Público pode entrar com uma ação contra um menor incapaz que não tem quem o represente. Ou então, aquele que o representa não quer entrar com ação. A mãe não quer entrar com medo do pai. O Ministério Público, ele fica, excepcionalmente, com a possibilidade de entrar, porque o menor é incapaz. E o direito de incapaz é inerente à atividade do órgão do Ministério Público. Certo? Então, por que eu chamo o órgão do Ministério Público? Porque é um só. Não disse o princípio da unidade? Por isso que eu digo. Órgão do MP. Tem gente que chama o MP, gente, órgão do MP. Tem gente que chama o Ministério Público de parquet. Porque foi velado no direito francês. Mas o nosso código, a nossa Constituição chama Ministério Público. Certo? Tem gente que chama, esse aqui eu não gosto, não. Juiz de pé. Juiz de pé. Esse aqui eu já ouvi, mas achei tão esquisito. Era como os promotores se portavam dos júris lá no direito francês, de onde veio a origem. Estavam em pé.
encostando assim, com aquela postura em pé. Então, juiz de pé. Achei muito feio. O nome correto mesmo, gente, é Ministério Público. Certo? União Estadual. E os seus órgãos, os seus agentes estadual, nós temos promotores e procuradores. União, tem o MPF, tem o MPT, Ministério Público Militar, Ministério Público Federal Territórios. E o eleitoral, Natan? O eleitoral, gente, é emprestado. Não existe uma carreira própria do Ministério Público Eleitoral. Emprestado a um Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal. Entende-se o parque? Beatriz, tem sim usos mais clássicos, usa essa nomenclatura parquet. Ou então, essa aqui eu achei péssima, aqui, órgão parqueteano. Tem nada a ver. Tu já chamou, a pessoa chamar olha, encaminha o órgão parqueteano. Entendeu? Viu? É ridículo. A gente tem uma mania, sabe? De querer inventar, né, em processo parqueteano. Não existe isso. O parquet, porque é a terminologia do direito francês, aí, né, é charmoso. Hoje não é mais não, hoje é anacrônico isso. Parquet, né? Então, parquetiano. Olha que esquisito. O nome correto mesmo é Ministério Público. Bom? Ministério Público. Tá bom? É um órgão do Ministério Público. Voltando. Então, a gente vai lá, para o artigo, certo? Código de Processo Civil, 176, que diz o quê? Ó? O Ministério Público atuará na defesa do regime geral, do regime... Vocês podem ver que o artigo 176, viu, professora Jo? É semelhante ao artigo 127 da Constituição Federal. Ó. Aqui, ó. O artigo 176, ele é semelhante ao artigo 127. Para vocês verem como é ampla a atuação do Ministério Público. Tá? É ampla. Por isso que é o seguinte, gente, olha o destaque que eu quero fazer, tá? No artigo 177 do Código de Processo Civil, diz que ele pode exercer o direito de ação quando for possível, né? Mas o que eu quero destacar mesmo para vocês, gente, é o artigo 178. 178 do Código de Processo Civil. Artigo 178. Diz assim o artigo 178. Olha a importância desse artigo. Então, assim, a atuação do Ministério Público ela é muito ampla. Entendeu? Teve dúvida? Manda intimar. Teve dúvida? Manda intimar. Tá? 176, o Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica. E 178? O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 dias, intervir como fiscal de ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei e na Constituição Federal nos processos que envolvam interesse público ou social, interesse de incapaz, interesses coletivos da terra rural, certo? Interesse público ou social. Gente, teve dúvida? Vou botar aqui, ó. Ô, gente, valeu, viu? Foi mal, viu, Josinha? A Jo colocou, foi, desculpa. É porque eu não sei mexer, a Jo mexeu melhor que eu, né? Cadê o Iago? O Iago não falou mais nada. Então, ó, interesse capaz, interesse público ou social, interesse de incapaz, litígios coletivos pela posse da terra rural. Certo, gente? Olha aí o papel do Ministério Público. Natan, quando é que eu sei que o Ministério Público tem que atuar? Gente, é muito amplo. Entendeu? Nessas hipóteses aí do artigo 178, é obrigatório mesmo. Mas, se eu for lá para o artigo 176, se eu for para o artigo 127 da Constituição, a gente vê que a atuação dele é ampla, como fiscal. Tive dúvida, o que é que eu faço? Eu peço para intimar. Porque, gente, um detalhe. O que gera nulidade, ou o que poderá gerar nulidade no processo, que a gente vai ver quando a gente for estudar as nulidades processuais, que poderá gerar nulidade é a ausência de intimação do Ministério Público. Então, se o Ministério Público é intimado e ele não comparece, acontece alguma coisa? Ele é obrigado a ir? Não. Por quê? Qual foi o princípio que eu disse, gente? O princípio da independência funcional. Ele é independente. Ele vai se quiser. Então, o que poderá gerar intimação, certo? O que poderá gerar intimação o que poderá gerar, desculpa, anulação é a ausência de intimação. Pergunta aqui do Tiago. O artigo 178 é o tal custódio? Exatamente. O artigo 178, Tiago, é o tal custódio mesmo. Será intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica. Custos legis é fiscal da ordem jurídica. No processo penal, ele funciona como o quê, Tiagão? Domus jurídica, excelência. Ó. Já no processo civil, ele funciona geralmente, doutor Tiago, como custos legis.
fiscal da ordem jurídica, são os impostos do artigo 178. Quando tiver interesse capaz, quando tiver interesse público social, o que é interesse público social? Depende do caso concreto. Então, Nartão, estou em dúvida, o que é que eu faço se eu tiver em dúvida do processo civil? Peço para intimar. Gente, não tem problema no processo civil se você pedir a mais. Você não pode pedir a menos, porque se você vincula teu pedidozinho ali. Então, teve dúvida, peça a mais. Peça o que for a mais. Então, se porventura eu tiver em dúvida se naquele processo eu tenho que ter intimação do Ministério Público, o que é que eu faço? Eu peço para intimar. Cabe ao Ministério Público dizer que não tem interesse, ou então o juiz processante determinar que não precisa intimar. Mas você se resguardou pelo que diz o artigo 178, entendeu? Ou 176, ou o artigo 127 da Constituição Federal. Teve dúvida, peça para intimar. Teve dúvida se tem que ter a participação do Ministério Público com custos legais, peça para intimar. É melhor do que ele não ser intimado, porque o que poderá gerar a nulidade do processo civil é o quê? A ausência de intimação do Ministério Público, tá bom? Então, nós vamos o quê? No artigo 179, gente, o Ministério Público, quando ele atua como fiscal da ordem jurídica, ele tem os mesmos papéis, mais ou menos, das partes. Olha aí, Tiagão, ó. Olha aí, Iago, ó. Nos casos em que intervir, ó, nos casos de intervenção como fiscal, ó, professor Tiago, oi, professor Tiago, ó. Olha, excelência, o Ministério Público terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os dados do processo. Olha aí, Mariana. 2, poderá produzir provas, requerer as medidas processuais, ou seja, as mesmas atuações das partes. Então, ele pode recorrer, pode pedir provas, pode analisar. Ele é o fiscal, senhores. Entendeu? Fiscal da ordem jurídica. Ele pode entrar com ação em nome das partes? Pode, quando a lei permite. Mas, geralmente, no processo civil, o papel dele é esse aí, ó, fiscal da ordem jurídica. Não estou dizendo que ele não pode entrar com ações. Pode, quando a lei permite. Por exemplo, nas questões do Estatuto do ECA, né? Estatuto do Idoso. Então, situações que permitem. Processo coletivo, na famosa ação civil pública. Na famosa ação civil pública. Certo? Então, o Ministério Público está atuando ali em nome da coletividade. Ele não atua em nome dele, pessoa. Até porque ele não pode advogar para ele. Ele está ali porque a sociedade conferiu a ele esse poder, no artigo 127 da Constituição Federal de 88. Bom, então, o Ministério Público, ele é o fiscal, geralmente. Ele pode entrar com ação? Pode, quando ele permite. Então, teve uma modificação muito interessante no Código Novo, certo? Que é a hipótese aqui do caput do artigo 78, ó, certo? Ó. Eu vou até pegar só a parte que houve alteração, tá? No artigo 78, a parte que houve alteração foi aqui, ó. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 dias, ó, intervir como fiscal. Gente, antes desse artigo do Código da Lei 15, não havia prazo. O Ministério Público ele era intimado, por exemplo, ele entrava com ação contra o IAD, e nessa ação envolvia interesse público. Aí tinha que ter o quê? Intervenção do Ministério Público. Ele é intimado, o processo ficava parado. Eu não tinha prazo. Agora não. Se ele foi intimado para funcionar como fiscal, ele tem um prazo qual? 30 dias. Se em 30 dias, certo, gente? Se em 30 dias ele não se manifestar, certo? O juiz requisitará a devolução dos autos, tá? E dará andamento ao processo. Então, ele tem 30 dias para se manifestar. Obrigatoriamente. Houve essa mudança aí. Tá? Porque não tinha esse prazo. Tá? E tem outro detalhe. Quando o Ministério Público, ele gozará do prazo em dobro para manifestar os autos. Contar da intimação. O prazo em dobro, certo? Para funcionar nos atos. Por exemplo, teve uma decisão, uma sentença, e essa sentença foi desfavorável ao incapaz. A parte autora do incapaz, que representa o incapaz, pode entrar com recurso, e o Ministério Público também. Só que quando o Ministério Público for entrar com recurso, o prazo dele é em dobro. Se o prazo do recurso, por exemplo, for 15 dias, qual vai ser o prazo do Ministério Público? Em dobro. O prazo é dobrado, 2 vezes 15. Então, o prazo é em dobro. Ele está ali representando a sociedade, representando a cidadania, representando a coletividade. Por isso que ele tem direito do prazo em dobro.
certo? A não ser se for um prazo específico para ele. Por exemplo, se for um prazo para 5 dias para o Ministério Público, aí ele não precisa observar o prazo em dobro. Mas se tiver um prazo geral, por exemplo, de um recurso, ele não fica com prazo igual aos outros. Ele fica com prazo 2 vezes esse recurso. Então, o Ministério Público ele tem prazo em dobro para funcionar, tá? Segundo o artigo 180 do Código de Processo Civil. Outra alteração muito relevante, gente, é do artigo 181. Doutor Jô, se garanta. Artigo 181. O membro do Ministério Público, certo? 181 do Código de Processo Civil, será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. Gente, essa responsabilidade aqui, viu, doutora Jô? Ela é pessoal, viu, Beatriz? Ela é pessoal, não é do Estado. É da pessoa do promotor. A promotora Beatriz, se agir com dolo ou culpa e trouxe prejuízos, certo? Ela não observou os regramentos legais no papel dela enquanto fiscal da ordem jurídica, ela pode ser responsabilizada pessoalmente contra ela, Beatriz. Não é o órgão do Ministério. Tanto não diz que o órgão é o ONU, mas se tiver algum dolo pessoal, a responsabilização é pessoal. É da promotora Beatriz, é da promotora Flávia, é do promotor João Pedro, é da promotora Luana, é da promotora Michele, é da promotora Priscila, futura prefeita de Uruguaratama, entendeu? Então, assim, é da promotora ou do promotor que agiu ilegalmente, entendeu? Foi uma das grandes mudanças do Código de Processo Civil. Essa aí, entendeu? Responsabilizou o juiz. Nós não vimos do juiz, lembra que a gente falou do juiz? Agora o promotor também. Gente, isso aí para dar uma liberdade maior, porque de repente havia muita abusividade. É tanto. Além dessa questão, doutora Michele, tem um aspecto. Ele responde pessoalmente e também pode responder administrativamente perante o Conselho Nacional do Ministério Público. Nós temos o Conselho Nacional da Justiça, que é o CNJ, e nós temos o CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, que tem o mesmo papel do CNJ, fiscalizar a atuação administrativa, orçamentária e financeira dos membros do Ministério Público, seja da União, do MPU, né, no caso, seja do MPE, nível estadual. Tá? Então, nós temos o quê? Que observar se ele cumpriu de forma correta, beleza. Se ele não cumpriu, ele pode responder civilmente, que é o caso aí do artigo 181, desculpa. Pode responder perante o CNMP, que é a questão administrativa, e pode responder criminalmente, que é aquela lei do abuso de autoridade. Entendeu? Então, tem que ter cuidado. A atuação dele é em prol da sociedade, é em prol da coletividade. Ele não pode para beneficiar ou prejudicar, porque quer prejudicar alguém, porque quer beneficiar com dolo oculto. Não pode. O papel dele tem que ser imparcial, visando promover os interesses da coletividade. Ele não está ali defendendo o interesse do Nartão, o interesse da Priscila, não está defendendo o interesse social, o interesse público, o interesse do incapaz, o interesse de um direito coletivo. Então, esse é o papel do Ministério Público. Por isso que a Constituição conferiu esse poder para ele. Certo? Lá no artigo 127. Tá bom? Coitado do cunhado oficial de justiça de lá. Desculpa, falei sem querer. Brincadeira, viu? Bom, fui delegado de lá. Eu me lembro. Adoro aquela cidade. Gente, então, isso é o quê? Ministério Público. E avançando, alguma dúvida sobre o Ministério Público, gente? Posso passar para frente? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Gente, porque a professora Letícia, no começo, disse para mim o quê? Nartan, o que a dama, ela perguntou, foi a professora. Aí eu disse, ó, foi a professora Beatriz e foi a Letícia, eu disse, gente, dama, defensoria, advocacia, Ministério Público, advocacia pública. São as 4 funções essenciais. Ultrapassamos o Ministério Público. Agora nós vamos para outra que é extremamente relevante. Sabe qual é? Advocacia. A advocacia é extremamente relevante. Quem está dizendo isso é o Nartan? Não, gente. A Constituição Federal, no artigo 133. O que é que a Constituição diz? Ó? Artigo 133 da Constituição. O advogado é indispensável à administração da justiça. Fui por 10 anos advogado. Fui 10 anos da UAB. Né? Então, tive inscrição, como eu assumi o cargo de delegado, eu tive que, obrigatoriamente, você tem que nem suspender, você pede o cancelamento da inscrição.
A minha inscrição está cancelada, eu não posso ser delegado e advogado. O advogado, gente, ele é indispensável à administração da justiça. Outro detalhe, dessas funções essenciais é aquele que originariamente tem a chamada capacidade postulatória. Capacidade postulatória. O que é capacidade postulatória? É a capacidade de postular em juízo defendendo os interesses de outrem. Quem é que pode postular em juízo? É o advogado. Originariamente é ele que é o detentor da capacidade postulatória. O Ministério Público pode postular em juízo defendendo os interesses de alguém? Pode, mas excepcionalmente. A Defensoria pode, excepcionalmente, defendendo o quê? Os interesses do necessário. A Advocacia Pública pode, defendendo o Estado. Mas o que é o detentor da capacidade postulatória por natureza, quem é? O advogado. É o detentor da capacidade postulatória por natureza, é o advogado, certo? É a ele que pertence esse direito. Se a gente for lá para o artigo 103 da Constituição, do Código de Processo Civil, quer dizer, artigo 103, o que é que diz o artigo 103, complementando o 133. Porque a gente diz, o 103 do Código de Processo Civil, 133 da Constituição, ao 103, diz o seguinte, o artigo 103, da importância do advogado. A parte, certo? A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, na OAB. É lista a parte postulada em causa própria quando tiver habilitação legal. Gente, o Natan pode advogar? Não posso. Eu posso postular em juízo? Geralmente não. Eu tenho que fazer o quê? Constituir um advogado. Para eu poder postular algum direito que me pertence em juízo, eu tenho que constituir um advogado. Por quê? O artigo 103 exige. A parte será representada em juízo. 103 da onde? Código de Processo Civil. 103 do Código de Processo Civil. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. É lista a parte postular em causa própria quando tiver habilitação. Ou seja, na época em que eu era advogado, que eu estava inscrito na OAB, eu podia entrar com ação. Para mim, causa própria. Porque eu tinha habilitação. Se não, hoje o cidadão pode entrar em juízo sozinho, só em exemplo em duas situações, quando ele exerce o chamado jus postulante. É a exceção. Ou seja, para ele postular em juízo, doutora Michele, ele tem que ter o quê? Habilitar um advogado. Porque o artigo 103 do Código de Processo Civil exige, e a Constituição, no artigo 133, diz que o advogado é dispensável de administração da justiça. Quando é que pode entrar sozinho a parte, quando em causa própria ele tem habilitação, ele seja um advogado, ou quando existe a possibilidade do jus postulante. A gente encontra, em regra, duas possibilidades de jus postulante, ou seja, que a pessoa pode ir para a justiça sem advogado. Nas causas do juizado especial da lei 9099 e 9095, que é a lei do juizado especial, certo? Que nas causas até 20 salários mínimos. Lei 9099 de 95. Lei 9099 de 95. Lei 9099 de 95, nas causas até 20 salários mínimos. Lembrando a vocês que para ir para o juizado, as causas até 40 salários. Mas nas causas até 20 salários, eu não preciso de advogado. Nas causas até 20 salários, aí eu preciso de advogado. Acima, quer dizer, as causas acima de 20 salários, eu preciso. Outra situação, habeas corpus. E tem da situação da Justiça do Trabalho. Tem da situação da Justiça do Trabalho. Eu tenho Lei 9099 nas causas até 20 salários. Tem um habeas corpus. Não precisa de advogado. Ninguém precisa. Justiça do Trabalho. Bem, Natan, se quiser, aí vai. Não tem problema. Mas é facultado aí. Nas outras hipóteses, não, gente, é obrigatório. Mandado de segurança é obrigatório até advogado. Qualquer tipo de ação, obrigatório. A não ser no juizado até as causas até 20 salários mínimos. A não ser na Justiça do Trabalho. A não ser no habeas corpus. Certo? Mas tem que ter um advogado para representar. E a não ser nas causas próprias, na causa por interesse próprio, se eu for advogado. Né? Então, são as hipóteses que a gente chama de jus postulante, postular sozinho, postular sem uma representação. Porque quem é o detentor por natureza da capacidade postulatória, quem é o advogado. Segundo o quê? Artigo 133 da Constituição Federal, artigo 103, e a Lei 8906, Lei 8906, Lei
8906/94. Lei 8906/94, que é o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Estatuto da OAB. Quem for fazer prova da OAB tem que saber de qual é salteado. São questões certas, simples, né? Então, o Estatuto da OAB, Lei 8906/94. Então, lá tem os regramentos da atuação do advogado. Lá fica muito mais claro que ele é o detentor por natureza, doutora Michele retornando agora, da chamada capacidade postulatória, da capacidade de postular em juízo. Portanto, eu, Nartan, sou delegado, eu não sou mais advogado. Eu, para entrar com ação na justiça, eu preciso o quê? Habilitar um advogado, constituir um advogado, conferir um mandato, delegar uma atribuição para ele me representar. Certo? Doutora Michele, se ela não for advogada, ela tem que fazer o quê para ir para a justiça? Contratar um advogado, para o advogado entrar em nome dela. Certo? Ele está representando, porque, por natureza, segundo o artigo 103 do Código de Processo Civil, segundo o artigo 183 da Constituição, segundo a Lei 8906/94, é o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, tem que estar o quê? Constituído por advogado. Tem que estar representado por advogado, para postular em juízo e exercer a chamada capacidade postulatória, que é a capacidade de postular em juízo. Precisa, doutora Júlia, de advogado. Precisa, doutora Michele, de advogado. Precisa, doutora Beatriz, de advogado. Quando é que não precisa? Quando a lei permite o jus postulante, que é exceção. Quando é que ocorre o jus postulante? Por exemplo, nas causas do juizado especial, lei 90, 99, 95, nas causas até 20 salários. Lembrando a vocês que as causas do juizado são até 40. Mas nas causas até 20 não precisa de advogado, você pode ir sozinho. Na justiça de trabalho, da mesma forma. Certo? Na justiça de trabalho. Habeas corpus, da mesma forma. Mariana, deixa eu ver, professor, no habeas corpus, a própria pessoa tem que pedir, ou ela pede em favor dela. Ou então ela habilita um advogado. Porque o direito de locomover, ela está pedindo para ela, entendeu, Mariana? Por isso que ela não precisa de advogado. Eu quero me locomover. Ela pode habilitar um advogado? Pode, mas não precisa. Entendeu? Ela sozinha. É tanto que tem muita história, né, dos presos, até usando até para engenheiro, que Petrônio e habeas corpus a favor deles. Não sei se vocês já ouviram essas conversas aí, não sei se vai falar o programa, eu nunca vi, né, mas se comenta muito, né? O terceiro que não seja advogado pode? Pode. Exatamente, pode. Entendi a sua pergunta. Por exemplo, eu impetrar o habeas corpus a seu favor? Pode. Desde que eu demonstre um vínculo, um interesse ali, né? Porque aí eu vou ter que demonstrar um interesse jurídico, de alguma maneira, né? Não é qualquer terceiro. Eu, qualquer pessoa, ou vou passando no meio da rua, vou para. Não, eu justificar que há um vínculo, certo? Porque eu não preciso de advogado nessa situação, um habeas corpus. Tá, no mandado de segurança eu preciso, no mandado de injunção eu preciso, mas no habeas corpus não preciso. Dos remédios, o que eu não preciso é nesse. Dos remédios constitucionais. No habeas corpus não preciso. Aí pode ser o jus postulante. E como é que eu habilito o advogado, gente? Como é que eu confiro esses poderes ao advogado? Eu confiro, gente, pela conceder a chamada procuração. Certo? Procuração, que é a hipótese do artigo 104 do Código de Processo Civil. A chamada procuração. Certo? Procuração, artigo 104, e tem também lá no 8906/94, que é o Estatuto da Ordem. Lei 8906 de 94. Pergunta da Jo. Professor, como se dão as ações de abaixo salário? Quando você entra, por exemplo, eu me senti vilipendiado por você. Você, de alguma maneira, praticou algum ato que eu me senti violado da minha honra. Eu posso entrar com essa indenização contra você, cobrando 10 salários mínimos, posso não? Se eu quiser 10 salários mínimos, eu vou para onde? Para o juizado especial. Nesse caso, eu não preciso de advogado. Nas ações até 10 salários mínimos. Oi, professor. Oi, desculpa. É porque, assim, a petição inicial, tecnicamente, ela tem que ser assinada por um advogado habilitado pela OAB, né? Aí eu queria saber como é que... Pois é, como é que é o requisito para essas ações que elas são abaixo de 20 salários mínimos? Essa é a minha dúvida. Não tem problema. No juizado especial, inclusive lá, você tem que observar o artigo 319, tá certo? Então, mas se você não tiver, você pode se dirigir. Tá? A Lei 90/99, ela não se observa os regramentos do Código de Processo Civil, ela tem uma legislação própria, ela tem um rito, um procedimento próprio. Então, ela não está adstrita completamente ao artigo 319, que fala dos requisitos da petição inicial. Então, se porventura você pode se dirigir, até porque lá pode utilizar a chamada oralidade. Um dos princípios lá que norteiam a Lei 90/99 é a oralidade.
Você pode só verbalizar, né? Então, você se dirigir ao juizado, você ir lá, é feito um termo. O servidor te atende, você diz que a causa é até 20 salários, ele faz um termo. E aí esse termo se transforma como se fosse a tua petição inicial. Porque lá no judicial, a gente se pauta pela chamada informalidade. Formalidade, oralidade, entendeu? Então, são princípios que norteiam o juizado especial. Então, eles não... É tanto que o Código de Processo Civil, ele é de 2015. Ele não revogou a lei do juizado especial, que é 95, entendeu? Então, não revogou a lei. Entendeu? A lei é de 95, mas ele não revogou. Tá? Então, assim, a lei ainda está em vigor. Né? Então, o que é que acontece? Lá, ela traz um regulamento chamado informalidade, oralidade. Então, não estou adstrito, Jô, totalmente, ao que estabelece o artigo 319, que tem os requisitos da petição inicial. É mais célere, é mais rápido, é mais informal, tá bom? Então pode ser feito assim, um habeas corpus também. O habeas corpus pode ser da maior simplicidade. Por quê? Se pauta pela busca do seu direito à locomoção. Então não fica adstrito às formalidades do Código de Processo Civil e da petição inicial. Reclamação trabalhista, da mesma forma, lá na Justiça do Trabalho. Tá? Então, são mais informais. Tá? São mais informais, tá bom? Pode parar o que quiser, gente. Aqui eu sou à disposição de vocês. Não se constrangem. Artigo 104, parágrafo 1º e 2º, gente, a gente fala da chamada procuração. Então, para o advogado postular em juízo, eu tenho que conceder o que para ele, senhores? E senhoras e excelências, eu conceder o quê? Uma procuração. O que a procuração é? Instrumento de mandado, não é mandado. Mandado é ordem. Por isso que o nome é mandado de segurança, que é uma ordem. Já que é um instrumento de mandato. Eu estou celebrando um contrato de mandato. Eu estou outorgando para ele o direito de entrar com ação em meu nome. Eu que deveria entrar com ação. Mas eu deleguei para um terceiro, um advogado, porque ele é o detentor, por natureza, da chamada capacidade postulatória, ou seja, de postular em juízo. Então, confiro para ele o instrumento de mandato. Ó, de acordo com o artigo 104, o advogado não será admitido a postular em juízo, tá? Sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição praticada por consideradamente. Ou seja, é documento obrigatório, viu, Jô, da petição inicial. É documento obrigatório, viu, Beatriz, da petição inicial. A procuração mariana é documento obrigatório. Se ele não juntar, ele vai ter o prazo de 15 dias. Pode ser prorrogado. Mas se ele não juntar nesses prazos, certo? É como se tivesse havido um não ato. Vira a importância? Por quê, gente? O artigo 103 diz isso do Código de Processo Civil. O artigo 133, o Estatuto da Ordem, Lei 8906 de 94, Estatuto da OAB, estabelece que compete ao advogado exercer a capacidade postulatória. A regra é dele. Ele é o detentor por natureza. O papel do advogado é esse. Qual é o papel do Ministério Público? Funcionar como fiscal, defender os interesses da coletividade. Do advogado, defender os interesses da parte. Mediante o quê? Um documento que ele recebeu chamado procuração. Procuração, que é um instrumento de mandato. Deixa eu ver a pergunta aqui da Jo. Era assim antes de 2015? Era. Não de uma forma muito clara como é. Né? Mas hoje, tinha interpretação nesse sentido, tá? Mas hoje está aí. É desse jeito. Tá? Obrigatoriamente. Tem que, obrigatoriamente, estar munido de uma procuração. Sob pena de ser considerado um não ato. E o que é que tem que ter a procuração, gente? Aí nós vamos lá para o artigo 105. 105 do Código de Processo Civil. Artigo 105 do Código de Processo Civil. Olha o que é que diz o artigo 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular, assinado, não precisa ser público mais, só se quiser, assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo. Para aí. Gente, como é o nome dessa procuração? Procuração adjudicial. Procuração para o advogado postular em juízo. Como é o nome dela? Procuração adjudícia. Procuração adjudícia. Procuração para o advogado postular em juízo. Procuração adjudícia. Aí nós vamos essa parte inicial, ó, doutora Eva. O artigo 105, a procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular, assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo. Como eu não disse até aí, são poderes gerais da cláusula ad judícia.
poderes gerais da cláusula ad judícia. São os poderes gerais da cláusula ad judícia. Poderes gerais da cláusula ad judícia. São os poderes que estão, gente, a partir. Estão no artigo 7º da Lei 8906 do Estatuto. Poderes que estão no artigo 7º da Lei 8906. Artigo 7º da Lei 8906. Lei do Estatuto da Ordem. Artigo 7º do Estatuto da OAB. Artigo 7º do Estatuto da OAB. São os poderes gerais da cláusula de jurídica. E o que está atrás depois do exceto? Gente, são os poderes específicos ou especiais. Poderes específicos ou especiais. Poderes específicos ou especiais. Os que estão depois do exceto são poderes específicos ou especiais. Olhe esses poderes e preste muita atenção. Receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre que se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso, assinar declaração de possibilidade econômica que deva constar de cláusula específica. Gente, essas cláusulas aí, a partir do exceto, têm que estar expressas para que o advogado possa praticar. Voltando. Essas cláusulas aí, que são as cláusulas específicas ou especiais, para que o advogado possa praticar, tem que estar expressas. Essas aí, para que o advogado possa praticar, tem que estar o quê? Expressas. São cláusulas específicas ou especiais. Até o exceto são os poderes gerais da cláusula de judícia. É aquela atividade corriqueira. Atividade corriqueira de quê? Fazer cargo no processo, fazer petição, ir para audiência, entendeu? São as atividades corriqueiras do advogado que estão lá no artigo 7º do Código de Processo Civil, do Estatuto da Ordem dos Advogados Brasileira, artigo 7º do Estatuto da OAB, certo? Então, são esses poderes aí do dia a dia, certo? São até o exceto. Depois do exceto, para que o advogado possa praticar, tem que estar expressos. São as cláusulas específicas ou especiais. São os poderes específicos. Esses poderes só se for otorgado de forma expressa. Então, por exemplo, o fato de fazer carga, de ir para audiência, de fazer uma petição, de juntar documentos, de apresentar provas, eu não preciso expressar na procuração, porque eles estão previstos como cláusula geral. São os poderes gerais da cláusula de justiça. Já esses, a partir do exceto, se eu quiser que o advogado pratique, eu tenho que dizer especificamente, item por item, entendeu? Se eu quiser que ele pratique, tem que dizer por item. Com a pergunta do Iago, sou durante o processo, se a parte decide trocar advogado, o que deve ser feito? Aí, meu querido, é o que eu ia falar na próxima aula, mas vamos responder essa pergunta. Tem que fazer o instrumento de subestabelecimento. Subestabelecimento. É o advogado transferindo os poderes que ele recebeu para outro. Subestabelecimento, certo? Ou ela fazer um pedido dizendo que vai revogar o mandato. Gente, a relação entre parte e advogado é uma relação de fidúcia. Que é a relação de fidúcia, de confiança. A relação entre o advogado e parte é uma relação de fidúcia, confiança. Se a parte não confia mais, não é obrigada a ficar com ele, não. O resto da vida, ok. Ela é obrigada a quê? Até o momento em que ele atuou no processo, ela é obrigada a pagar os honorários dele. Depois dali, não é obrigada mais, não. Entendeu? Então, assim, ela pode revogar, ou então ela pode pedir que ele faça um instrumento de subestabelecimento. O instrumento de subestabelecimento, Diago, é um instrumento que ele faz, advogado, transferindo os poderes que ele recebeu para outro advogado. Se ele não quiser fazer, a parte entra com pedido de revogação do mandato. Ela pode pedir para revogar, tá bom? Só para responder que responder na próxima aula, só para antecipar. Então, gente, voltando. Quem é o detentor da capacidade postulatória? O advogado. Como é que a gente habilita isso para ele? Através do instrumento de mandato. Como é o nome do instrumento de programa de mandato? Procuração. Como é que é o nome da procuração no processo? Procuração ad judícia. A procuração para o juízo, procuração para a justiça. Os poderes gerais da cláusula de justiça eu preciso expressar? Não. Quais são os poderes que eu tenho que dizer expresso lá para o poder advogado praticar? São os poderes específicos que estão
na parte final, do meu final do artigo 105. Tais como receber citação, confessar, conhecer o processo do pedido, receber identificação, ou seja, são poderes muito específicos que vão influenciar muito na vida da pessoa. Já os poderes gerais do dia a dia, analisar processo, ir para audiência, editar provas, são os poderes gerais. Esse eu não preciso explicitar, não preciso deixar expresso na procuração. Bom, gente, então, no primeiro horário, se alguém tiver mais uma pergunta, pode pedir a palavra. No primeiro horário, a gente ficou aí, então a gente vai terminar isso. Só para responder, eu não sei se foi a Beatriz ou foi a Letícia, né, que fizeram uma pergunta sobre o trabalho. Foi uma das duas. Eu vou responder aqui. Gente, é o seguinte, trabalho.